Você já percebeu como para certos homens é fácil, muito fácil, fácil demais ser emocionalmente irresponsável? É como se eles tivessem feito um curso técnico. Não, alguns fizeram até mestrado, né? Em sumir quando você mais precisa. É um MBA em gaslighting aplicado. Pós-graduação em prometer mundos e entregar nada. E se for Red Pill, ainda ganha bolsa integral. É impressionante, né? Porque é tão fácil para eles serem emocionalmente irresponsáveis. Será que é falta de amor? Será que é falta de caráter? Será que é falta de vergonha na cara? Falta de terapia? E aí, meu amor, eu acho que é meio que um mix de tudo isso, né? Somado a séculos e séculos de treinamento, de opressão patriarcal e de mamães que não deixam filhinhos crescerem. Desculpa, mas nós mulheres também temos muita culpa no cartório por não deixar que nossos homens cresçam. Então vamos começar do começo, o berço do machismo. De onde nasce o machismo? Como vivem os machistas? Do que se alimentam? Como crescem? Como procriam? Bom, desde que nasceram, esses homens eles foram embalados numa rede bem confortável chamada masculinidade tóxica. Eles aprendem que homem não chora, homem que é homem não sente, homem que é homem não se vulnerabiliza, homem que é homem não conversa sobre sentimentos. Ele foge de sentimentos, ele ignora os sentimentos ou de vez em quando ele explode e assim eles crescem. E aí chega você, uma mulher consciente, inteligente, que lê sobre autocuidado, que faz terapia, que consome conteúdo sobre inteligência emocional, que acredita que pode ter um relacionamento maduro e adivinha só, ele nunca sequer foi alfabetizado emocionalmente. E você está tentando discutir Shakespeare com quem ainda não saiu ali do ABC, quem ainda não consegue nem fazer uma frase completa, emocionalmente falando. E não para por aí. A irresponsabilidade emocional é socialmente premiada. Para os homens, claro, né? Como assim? Bom, se ele te trai, homem é assim mesmo, é o comilão, é o machão, é o garanhão. Ele pega todas, né? Se ele some, ele precisa de espaço, ele precisa do tempo dele. Você não respeita as coisas dele. Se ele não sabe se expressar, é porque ele é muito mais fechado, é porque você não consegue entender, é porque a culpa é tua. E se ele é ausente, pelo menos ele não te bate, pelo menos ele não é abusivo. É, minha deusa, a régua é tão baixa para esses caras que se ele respira, ele já é considerado um bom partido. Se ele faz o básico, do básico pelo filho, a sociedade já o vê como um bom pai. Mas aquela mãe que se desdobra, que faz o possível e o impossível para fazer o melhor pelos filhos, adivinha só, essa aí, para a sociedade, está fazendo o básico. E o mais triste disso é que nós, mulheres, endossamos esse discurso. Aliás, muito desse discurso vem da gente. Eu vejo isso todos os dias e isso é assustador. Estudos de psicologia relacional mostraram que, enquanto as mulheres são educadas desde cedo para cuidar dos outros, cuidar dos irmãos, cuidar do pai, cuidar da mãe, dos filhos, dos afetos, os homens são educados para serem cuidados. Eles aprendem que suas dores são responsabilidades da mamãe, seu bem-estar é responsabilidade da namorada, sua estabilidade emocional é responsabilidade da sua esposa. E quando você exige que ele se responsabilize pelo que ele sente, ele responde com: ai, você cobra demais. Como é difícil te agradar, você nunca está satisfeita. Ou simplesmente ele foge do conflito, que também é uma coisa que acontece muito, né? Aquele mocinho que some, foge do conflito. Simples assim, é assim que ele resolve. Ele desaparece do mapa, ele desaparece da sua vida, ele desaparece do seu Pix, ele desaparece do seu CEP, ele desaparece do seu WhatsApp, ele desaparece de tudo, meu amor. Mas e aí, deusa mãe? Ele não percebe?
Ele percebe, meu amor, mas mudar dá trabalho olhar para dentro, dá trabalho se desconstruir. E sejamos honestas, por que ele faria isso? Se sempre teve ali uma mulher disposta a aceitar migalhas emocionais achando que era amor, por que ele mudaria? Se a gente aceita isso, por que ele vai mudar? Sim, meu amor, eles fazem porque eles podem, porque eles foram socialmente autorizados a fazer isso, porque o patriarcado é uma espécie de clube secreto que garante que ele não precisa aprender a se comunicar, que ele não precisa se responsabilizar e que quando você exigir mais, sempre venha outra coisa mais disposta a aceitar menos. E sabe o que é mais revoltante? É que quando você se afasta, ele volta. Volta dizendo que você é diferente, que nunca sentiu isso por ninguém, que percebeu o quanto te ama. E na sua cabeça começa o debate interno. Será mesmo que ele mudou? E aqui a deusa mãe responde com uma voz angelical. Não, meu amor, ele só ficou com uma saudade da funcionária emocional que você era. Porque é confortável, porque é cômodo, porque não foram ensinados a cuidar de si e muito menos cuidar dos outros. Eles terceirizam suas emoções às mulheres e principalmente porque isso funciona. Até que você perceba e até que você diga não. Então pensa comigo, ele some quando você expressa um problema, ele foge de um conflito? Se sim, ele não é maduro, ele é um fujão. Perceba isso. Toda conversa séria vira uma briga, ou ele entende qualquer conversa como uma briga. Olha, isso daí não é acaso, é defesa de quem não quer assumir responsabilidade. E quando você fala sobre algo que te machuca, ele te escuta ou ele se faz de morto? Ele fala que qualquer coisa é desgastante. Se você diz que você não aceita mais isso ou aquilo, ele muda ou só te convence a continuar aceitando porque, olha, ele não pode mudar, ele não pode ceder mais do que ele já está cedendo. E aí, muitas vezes você vai questionar se você está pedindo demais. E é importante que você questione, às vezes pode ser que isso aconteça, mas via de regra não, via de regra você não está pedindo demais, você está pedindo básico. Você vai até se questionar, de repente, se você é intensa demais. E adivinha só, novamente, via de regra você não é intensa demais. Via de regra você não é difícil de conviver. Você não é essa pessoa insuportável e difícil de aceitar que nem ele faz, com que você acredite que é. Porque assim você não larga, porque quem mais aguentaria você se não ele? Você, meu amor, só não quer mais ser a terapeuta não remunerada de um homem emocionalmente preguiçoso. E isso não é exigência, isso é autocuidado. Isso é amor próprio com salto 15 e batom vermelho, meu amor. Se responsabilizar pelos próprios sentimentos, pelos próprios pensamentos, pelas próprias ações, não é favor. Estar em um relacionamento e tentar fazer com que ele dê certo é o mínimo. E se ele não sabe fazer isso, que aprenda, que busque, que cresça. Você não é o centro de reabilitação de um adulto emocionalmente incompetente. Você é uma mulher, você é um oceano, você é fogo, você é um universo em expansão, meu amor. E se você acha que esse vídeo foi intenso demais, então segura, minha deusa, porque no próximo a gente vai perguntar se eles preferem as malvadas. Porque uma coisa é muito clara, aqui no Café com a Deusa Mãe, a única coisa que a gente aceita sem questionar é um café forte, delicioso. O resto precisa vir com responsabilidade emocional ou nem senta na mesa. A gente não oferece nenhum cafezinho, né não? Então tá bom, beijo pra vocês, até o próximo vídeo.